Olá pessoal, vamos aí caminhando com o nosso novo ano. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você lida com as escrituras? Sim, como você entende ou como você olha para a Bíblia? Eu conheço muitas pessoas com as quais eu converso, que são cristãos. Eu acredito que são realmente bons cristãos, no sentido de que são pessoas sérias, que elas querem realmente se relacionar com Deus, mas parece que elas têm uma dificuldade enorme com a Bíblia, uma dificuldade enorme com as Escrituras. Conversando com essas pessoas, com esses irmãos e irmãs, muitos deles falam para mim que não conseguem ler a Bíblia, que já tentaram ler a Bíblia, mas que não entendem a Bíblia e começam a ler e porque não entendem, então param de ler a Bíblia, ou que simplesmente não conseguem ler as Escrituras. Eu acredito que isso passa por uma visão equivocada que nós temos da Bíblia, ok? Veja, quando nós olhamos a Bíblia como um livro que nós precisamos entender em primeira mão, ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos ou nós compreendemos que aquilo que a gente tem que fazer com a Bíblia é lê-la para entendê-la racionalmente, como nós fazemos com algum outro livro de estudo. Nós estamos tendo uma relação equivocada com as Escrituras, ok? A Bíblia não nos foi dada para que a gente a estudasse no sentido de tentar compreendê-la meramente com o nosso intelecto. A Bíblia é um livro que nos foi dado por Deus para o nosso coração. Isso não significa que não envolva o nosso intelecto, é óbvio que envolve o nosso intelecto, mas significa que nós temos que mudar o foco da nossa leitura das Escrituras. Quando nós nos aproximamos da Bíblia, nós não devemos nos aproximar da Bíblia pensando, eu preciso entender o que eu vou ler no livro. Eu preciso me aproximar da Bíblia pensando, eu preciso ouvir aquilo que Deus quer falar comigo através dela. Ouvir é diferente de entender. Vamos usar uma ilustração aqui. Veja, quando nós começamos a conversar com os nossos filhos, você já foi filho ou você tem filhos, ok? Então pense nessa ilustração. Quando seus pais conversavam com você primeiramente, ou quando nós começamos a conversar com os nossos filhos, nós não falamos com eles levando em consideração o fato de que eles vão entender o que nós estamos dizendo para eles, não é verdade? Eu lembro que eu conversava com os meus filhos e agora eu espero conversar com a minha netinha, a Lara, que está chegando. E quando eu começava a falar com eles, quando eu conversava com eles de início, eu não esperava que eles me compreendessem. O que eu esperava é que eles tivessem consciência, percepção do som da minha voz. O que eu objetivava não é que eles tivessem uma compreensão intelectual, mas que eles tivessem uma compreensão afetiva da minha voz. Essa é a perspectiva das Escrituras, ok? Deus não nos deu as Escrituras para que a gente pudesse se esforçar meramente intelectualmente para compreender as Escrituras. Torna a dizer, eu não estou falando aqui de forma alguma que não seja importante a gente compreender intelectualmente as Escrituras. Eu apenas estou dizendo que esse não é o início do processo, ok? Isso é uma consequência do processo. O início do processo é esse. Quando você ler as Escrituras, você precisa se imaginar como um bebê ou como uma criança na presença de Deus como seu Pai. O alvo não é, primeiramente, você entender o que Ele está te dizendo, o alvo é você perceber a voz dEle. O alvo não é, primeiramente, a sua consciência intelectual, o alvo é a sua consciência espiritual, ok? Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Eu acredito que quando nós conseguirmos compreender isso, nós vamos começar a ter uma relação diferente com as Escrituras. Nós vamos começar a ler as Escrituras com prazer, porque nós não estaremos atrás de um esforço da nossa parte intelectual para a compreensão de um texto que está diante de nós, mas nós estaremos em uma busca de ouvir a voz do nosso Pai, do Pai amado que quer compartilhar o coração dele conosco. E a partir daí, então, é que, ouvindo sempre a voz, que nós começamos a ganhar consciência do seu significado, consciência do seu sentido, do sentido e do significado das palavras. Não é assim com as nossas crianças, com os nossos filhos, não foi assim conosco, não é assim com os nossos netos. Quando nós começamos a falar, quando nós começamos a conversar, nós não estamos buscando primeiramente que eles entendam as nossas palavras.
nós estamos buscando que eles assimilem o som da nossa voz, que a nossa voz se torne uma voz perceptível para eles, uma voz comum para eles, uma voz que quando eles escutam, eles são imediatamente remetidos a quem nós somos. Esse é o objetivo de Deus, ok? Esse é o objetivo da Bíblia. Quando você começar a ler a Bíblia e se aproximar dela nessa percepção, buscando compreender a voz do Pai, buscando, na verdade, ouvir a voz do Pai, então, com o passar do tempo, aquela voz que, num primeiro momento, ela é apenas uma voz para que se comunicar ao seu coração, para ligar o seu coração ao dele, essa voz, essas palavras, elas começam a se tornar compreensíveis para você. Foi assim com os meus filhos, eu creio que vai ser assim com a minha neta, e eu acredito que é desse jeito também com Deus. Então, nós começamos a ler a Bíblia, a ler as Escrituras sem a preocupação de entender intelectualmente o que está escrito aqui, ok? Novamente, não significa que isso não seja importante, significa apenas que isso vai vir. À medida que nós começamos a ler e à medida que a gente vai perseverando na nossa leitura, a voz do Pai vai se tornando cada vez mais conhecida para nós, vai se tornando cada vez mais comum aos nossos ouvidos, ao nosso coração, e com o passar do tempo, então, a sua voz começa a fazer sentido na nossa mente, sentido no nosso intelecto. As Escrituras nos dizem que a relação de Deus conosco não é uma relação onde nós, através do nosso esforço, nós nos apropriamos de um conhecimento. A relação de Deus conosco, através das Escrituras, é que através da revelação do Espírito a nós aprendemos aquilo que Deus quer comunicar conosco e compartilhar conosco nas Escrituras. Então eu quero incentivar você hoje a fazer da leitura das Escrituras uma prática relacional na sua vida. Ok? Pare de tentar ler as Escrituras pensando que você precisa estudá-la ou que você precisa entendê-la, ok? Em um primeiro momento. Apenas vá para as Escrituras e a leia pensando, eu vou ouvir a voz do meu Pai. E à medida que você for lendo as Escrituras e a voz de Deus for se tornando conhecida e perceptível a você através das Escrituras, você, com o passar do tempo, vai começar a perceber que o som da sua voz, aquilo que você lê nas Escrituras, começa a ter significado, começa a ter sentido, começa a ser compreensível para você. E a partir disso, então, você vai caminhar para um outro estágio, para um estágio mais profundo ainda, que é aquele que vai fazer com que você perceba a voz de Deus que você ouviu através das Escrituras no seu coração, no seu interior, ao longo do seu dia. O Espírito Santo de Deus não fala conosco apenas através daquilo que está escrito na Bíblia, ele fala conosco a partir de dentro de nós, porque ele está residindo em nós, e ele fala conosco a partir de dentro de nós, à medida que nós nos apropriamos da voz do Senhor que vem a nós por intermédio das Escrituras. Então, eu quero incentivar você a fazer deste novo ano um ano profundo com a Bíblia, um ano profundo com as Escrituras. Leia, não leia, não tenha como meta ler um versículo da Bíblia, não tenha como meta ler um capítulo da Bíblia, tenha como meta um encontro com Deus, ok? Se aprofunde nisso. Quanto mais você compreender isso, mais prazer você vai ter de passar tempo lendo as Escrituras e desejando ler e ler e reler e ler e reler cada vez mais, ok? Nesse mês de dezembro, eu comecei a reler novamente os Salmos e eu estabeleci como uma meta para mim ler 10 salmos por dia. Isso não é um legalismo, ok? Teve dias que eu não consegui ler e eu simplesmente não li, então retomei a partir do outro dia, mas o fato é que eu já estou no Salmo 119. Amanhã eu falei a leitura de todo o Salmo 119, ok? E algo que eu percebi fluindo de mim, algo que eu percebi para mim, né? Não de mim, mas para mim, das Escrituras, dessa vez lendo os Salmos, foi a quantidade de vezes que os salmistas dizem para que nós nos alegremos, ok? No Senhor, de formas muito diversificadas, muito diferentes. Aparece muitas vezes nas Escrituras essa expressão da alegria. Então a nossa relação com a Bíblia, a nossa relação com Deus que fala conosco através das Escrituras, que se revela a nós através das Escrituras, é uma relação que deve gerar em nós uma profunda alegria. Que essa seja a sua experiência com a palavra do Senhor, que
você possa se aproximar da Bíblia, não com um livro para ser dissecado por você, não com o intuito meramente de encontrar respostas teológicas para aquilo que você está lendo, não meramente buscando uma compreensão intelectual, ok? Referente às palavras, mas que você possa se aproximar da Bíblia querendo ouvir a voz do seu Pai. Para que a voz do seu Pai, assim como quando nós falamos com os nossos filhos quando eles são bebês, se torne uma voz comum para você, e a partir disso então as palavras comecem a fazer sentido para a sua mente e para o seu coração, ou melhor, para o seu coração e para a sua mente, ok? Que Deus abençoe você. Deixe-me orar por nós. Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um daqueles queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas amados do Senhor que estão me ouvindo nesse momento, através desse vídeo. Eu peço, Senhor, que Tu abras o coração e a mente de cada um deles e que o Teu Espírito gere neles fome e sede pela Tua voz, fome e sede pela Tua palavra. E à medida que eles se aproximarem das Escrituras, à medida que eles se aproximarem da Bíblia, eles possam, Senhor amado, antes de querer ter uma compreensão intelectual de explicações de textos, de nuances de textos, haja no coração deles o desejo de ouvir a Tua voz, de identificar a voz amorosa do Senhor como nosso Pai amado. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós e que à medida que nós formos então lendo a Tua palavra, lendo a revelação que o Senhor trouxe a nós através da Bíblia, a Tua voz possa ir se tornando cada vez mais comum para nós, mais perceptível para nós e comece então fazer sentido e trazer significado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que o seu dia seja um dia muito especial na presença dele, com a percepção da voz dele.